E as igrejas históricas? Então, foi muito a propósito da palavra do colega aí, porque quem olhou de fora teve uma visão, e quem viveu de dentro teve outra visão. Porque o avivamento, não só o nosso avivamento do Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, todos os avivamentos tiveram alguns excessos, algumas coisas que aconteceram, e quem está de fora vê mais os excessos do que o que é genuíno. Porque para conhecer o que é genuíno tem que viver. Então, quem está do lado de fora não vai saber porque não viveu. O avivamento foi algo tremendo, extraordinário. Toda vez que eu falo de avivamento, eu fico muito emocionado, porque o avivamento não podia ter acabado. E o nosso durou tão pouco. O avivamento moraviano durou 100 anos. Né? O primeiro avivamento americano não foi tão longo, mas o segundo também durou muito tempo. O trabalho que o Wesley fez na Inglaterra, no avivamento metodista, foi algo tremendo, extraordinário. O senhor chega na Inglaterra hoje, você ainda vê daquilo que foi o grande avivamento. Então, o avivamento é alguma coisa muito especial, muito maravilhoso, que nós experimentamos e que nós vivemos. E hoje temos um certo saudosismo, porque por causa dos excessos, a igreja perdeu aquele vigor. Cita um excesso. Profecias falsas, línguas estranhas falsas, aconteceram e acontece até agora, tem mais ainda do que naquela época. E mais isso, línguas estranhas falsas e profecias falsas que aconteceram no nosso meio e que os pastores não tiveram muito tato para lidar. E por isso deixaram, vamos colocar na prateleira, se cumprir de Deus, se não cumprir... Eu falo, filho, experiência, entendeu? Você aceitou Jesus, toma a Santa Ceia, irmãos... Então, uma pergunta, uma curiosidade. Então, vamos supor, eu sou um crente desses. Eu já estou endemoniado, mas o demônio está lá quietinho. Escondido. Está escondido. Você começa a orar, ele vem. A senhora ora e o demônio forte, não consegue aguentar. Vem. Deus nos deu autoridade. Mas a senhora chama ele ou... Não, eu não chamo ninguém, eu vou orar. Eu oro. Entendeu? Eu oro. E as orações que eu faço, eu estava até falando ontem. Ontem eu orei 2 horas no monte, desci, estava com meus filhos da Casa de Recuperação. Um beijo para vocês, amo vocês em Cristo Jesus. Estava com meus filhos na Casa de Recuperação, fiquei 2 horas no monte orando. Desci do monte, quando foi 6 horas, joelho no chão, orando, 1 hora de oração. Entendeu? Então, eu falo assim, Deus tem me preparado para isso. E eu oro forte. E aí, eu não oro oração, aquela oração. O demônio. Manifesta. Você começa a orar. Mas se não orar, o demônio fica escondido, mas ele está lá. Posso fazer uma pergunta, Hebe? Claro, lógico. Para a pastora responder, o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Segundo a colocação da pastora, o diabo fica lá quietinho, escondidinho, daí quando ele é invocado, a pessoa manifesta o demônio, o crente. O texto de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15, diz assim: que harmonia há entre Cristo e o maligno? É uma pergunta que Paulo faz e ele acaba falando a respeito disso. Porque o corpo não pode ser ocupado por Cristo e pelo maligno. Pelo maligno. O apóstolo Paulo tem autoridade, não tem? Aquilo, pastor, você é o quê? O templo? Nós somos o templo. Sim. E o templo, ele tem que estar o quê? Limpo. Eu sou o templo. Você é o templo. Tem que estar limpo. Mas a gente peca, pastor. Eu sei, nós que nós pecamos. Então. Nós pecamos, nós somos pecadores. Quem não peca? Peraí, pastor. Mas eu volto a bater na mesma tecla. Nós somos o templo. Mas se a gente abrir brecha, o inimigo, ele vai entrar. Ele vai entrar. Se eu abrir brecha aqui, der brecha para o inimigo, ele vai entrar na minha vida, ele vai fazer a ruaça. Eu conheço, pastor, eu conheço pessoas. Não é de falar, não. Eu conheço pessoas, eu vejo pessoas, eu cuido de pessoas que falam assim: pastora, eu sou batizado com o Espírito Santo. Pastora, eu tomo Santa Ceia. Pastora, eu não peco. Mentira, porque pecar nós pecamos. Mas há vários tipos de pecado, mas para Deus não há pecadinho nem pecadão. Para Deus há um pecado só. Mas eu volto, eu só quero bater nessa tecla, que é o que Deus falava para mim hoje. Abrir brecha. Por exemplo, a senhora não quer falar, então falo eu. Brecha, abrir brecha, guardar prostituição. Prostituição, você está na prostituição.
Irmão, quantos? Então é só prostituta? Não. O que é prostituição? Você está em cima do altar, você diz assim, Senhor, eu estou aqui, eu estou batizado, tomo Santa Ceia. Você sai da igreja, você vai para onde? Se prostituir. Vai pro pecado. Vai pecar, não vai? Quantos estão em cima de um altar, pastor? Eu já vi pastores, irmão, eu já vi cair assim demônio. Tá no altar, sai do altar e vai o quê? Tomar uma cervejinha, fumar um baseadozinho. Que isso, irmão? Diante de Deus, eu falo e tenho prova. Ah, doido. Eu tenho relação no meu celular, aí meu é pastor. Brecha, irmão. Aí é abrir eu tenho a relação, eu tenho relação no meu celular, meu pastor. Eu tenho foto, eu tenho palavras. Eu tô na sua lista tenho lá, cuidado. Tudo ali, não é que eu fale, tá ali. Pastor, eu já cheguei a orar por pessoas assim, pastores, e caí processo. Mas aí o cara tá a abrindo brecha uma que o cara abriu. É Olha a brecha que o pastor abriu. É esse tipo de brecha que eu quero falar. Mágoa. Você tá entendendo? É verdade não que pode. quem guarda mágoa tá abrindo brecha pro diabo? Tá abrindo. Não pode guardar mágoa de ninguém. Não. Mas não. a pessoa ofendeu a gente. Não, mas não pode. Você tem que estar limpo. Não. Não pode. Olha, não guarda, não. Você não tem mágoa com Eu te amo em Cristo Jesus, hein? Olha, eu te amo em Cristo Jesus. Não guarda mágoa de mim, não. Ora pra você. Bom, Não. vamos ver o que o Zeca ouviu lá dos crentes. Todo crente entende bem do diabo. Às vezes entende mais do diabo do que de Deus. Vamos ver. Na sua opinião, é possível um cristão verdadeiro, assim, batizado, ficar possuído pelo demônio? Sim. Porque eu acredito que Deus usa... Se a pessoa, se aquilo é algo genuíno do espírito, aquilo vai gerar uma mudança. Às vezes naquele momento ou às vezes com o decorrer do tempo. Se nós conhecemos a pessoa, nós sabemos que a pessoa já é uma pessoa séria na igreja, nós não perguntamos. Mas se a pessoa é nova, se a pessoa está ali e quando nós oramos a pessoa cai, nós fazemos uma pergunta para ela. Você ouviu tudo que foi dito na oração? Se ela falar sim, nós cremos que aquilo foi algo do Espírito. Se ela falar não, nós cremos que aquilo foi algo maligno. Por quê? Justamente por tomar a consciência Para da ela pessoa. não ouvir a palavra. Para não ouvir a palavra e assim, o que é de Deus, ela vai entender. Porque nós cremos que Deus vai estar... Estão realmente diante da glória de Deus? Eu responderia assim, primeiro que eu precisaria conhecer o tipo de experiência que cada pessoa teve. Isso é muito individual, né? Fala da sua igreja. Pastor. Preciso ver a experiência. Eu posso falar da minha própria vida. Pode falar da sua mesmo. Eu posso assim, falar você caiu... não foi uma vez, eu já caí inúmeras vezes. E o que você trouxe para a igreja, para os irmãos nesse caiu? Primeiro, eu não trouxe para a igreja. Primeiro, eu trouxe para a minha própria vida. Sim. Né? Assim, hoje, eu sou o que sou pela experiência que eu tive com Deus. Porque eu era uma pessoa um pouco incrédula. E, na verdade, eu comecei a acreditar em Deus através de uma manifestação demoníaca na vida de uma pessoa. Porque quando eu entrei na igreja e eu vi uma pessoa endemoniada e aquela pessoa arrastando os bancos da igreja, aqueles bancos de madeira super pesado, eu imaginei, na minha mente, naturalmente ali, eu pensei, se essa pessoa está tão incomodada aqui e com uma força dessa sobrenatural e dá para ver que é algo do mal, é porque está incomodado, porque também o bem existe aqui, naquela minha época. E dali que me despertou um interesse em conhecer algo de Deus. E um dia, vendo pessoas vivendo e tendo experiências sobrenaturais, eu falei no meu interior com Deus. Eu disse, Senhor, se isso é algo genuíno, algo que vem do Senhor, eu quero ter essa experiência. E o pastor vai ter um problema, porque eu não vou sair daqui hoje sem ter essa experiência. E eu acabei de falar. Eu senti algo que eu não consigo descrever em palavras. O meu corpo tremeu, pulou, a ponto que na época eu namorava uma moça que não era hoje a minha esposa, né? Só namorava. E ela chegou a falar que eu estava endemoniado. Mas eu sabia que aquilo não era algo do demônio, porque eu não conseguia descrever a presença, algo tão maravilhoso que eu estava sentindo dentro de mim. E daquele dia,
eu sentia Deus me tocar de uma forma tão poderosa que o meu corpo não conseguia suportar. Então, eu tinha manifestações do meu corpo como resultado da presença de Deus. E tive isso inúmeras vezes, querendo e às vezes não querendo. Eu já cheguei a sentar num avião e Deus me visitar e eu dei uma sacudida e eu sabia que aquilo era algo da presença de Deus. A pessoa que estava do meu lado tomou até um susto. E eu falei, Senhor, eu não quero que essa presença chegue agora aqui, porque eu vou passar vergonha. Eu vou assustar todo mundo aqui. Eu vou assustar. Não era uma turbulência, não? Não, era algo genuíno da parte de Deus. Era algo genuíno, porque assim, existem coisas que humanamente é explicável, mas existem coisas que nós não vamos conseguir explicar. Talvez um dos exemplos... Sentimentos humanos, né? Porque para mim é cair no espírito com E minúsculo. Com E minúsculo. Eu caí porque eu senti uma alegria, alguma coisa assim, a pessoa... Agora, essa ideia de falar que é incontrolável, enfim, não duvido de uma experiência. Deus, Ele quiser fazer algo, amém. Mas é muito complexo, muito delicado, ao ser confrontado com as Escrituras, eu trazer essa experiência para cima do púlpito e levar as ovelhas do Senhor essa experiência, onde isso pode gerar uma prática, que é o que nós estamos vendo hoje na Igreja Evangélica Brasileira, esse pluralismo religioso, misticismo, onde você já não sabe mais o que é o que, e a palavra de Deus praticamente sendo deixada de lado. Tem uma pergunta que a produção pediu para fazer para o senhor. Antes da gente ver, o povo fala. Já deixa no gatilho aí, o povo fala. Como é que o senhor sabe... Porque o senhor falou que o senhor tem critérios, né? Tem. Não é tudo que é cair no espírito do senhor e tal. Inclusive, depois, se der tempo, eu quero reapresentar algumas cenas da matéria de abertura e perguntar para o senhor o que é aquilo lá. Sim. Ora, como é que o senhor sabe lá no culto da sua igreja quando uma pessoa cai pelo espírito e quando não é? Por exemplo, a moça que endereçou a pergunta, que é de uma igreja pentecostalizada, ela percebe que há muitas pessoas que caem no espírito no culto do mesmo jeito que se cai na sessão de Umbanda, com os mesmos gestos. Uhum. Como é que a gente sabe? Nós sabemos, porque lembra que eu disse sobre o encontro de Deus no espírito e o encontro na alma? Se a pessoa, se aquilo é algo genuíno do espírito, aquilo vai gerar uma mudança. Às vezes naquele momento ou às vezes com o decorrer do tempo. Se nós conhecemos a pessoa, nós sabemos que a pessoa já é uma pessoa séria na igreja, nós não perguntamos. Mas se a pessoa é nova, se a pessoa está ali e quando nós oramos a pessoa cai, nós fazemos uma pergunta para ela. Você ouviu tudo que foi dito na oração? Se ela falar sim, nós cremos que aquilo foi algo do Espírito. Se ela falar não, nós cremos que aquilo foi algo maligno. Por quê? Justamente por tomar a consciência. Para ela não ouvir a palavra. Para não ouvir a palavra e assim, o que é de Deus, ela vai entender. Porque nós cremos que Deus vai estar usando a pessoa naquele momento como um canal para transferir a bênção e a glória de Deus. Agora, se a pessoa não ouvir, então eu creio que aquilo existe uma ação maligna que tomou a mente da pessoa naquele momento. E aí a pessoa perde o controle sobre si? Do cair Não creio de perder o controle sobre si. Porque alguns pais de santo, que inclusive têm contato com crentes ou até se converteram, dizem que lá no terreiro, as pessoas, o guia toma a pessoa e a pessoa perde o controle, não perde a consciência, mas perde o controle sobre as ações. Eu creio que tudo que... O dom do Espírito é o Espírito que dá. Até aí, pastor, então nós estamos confundindo a mesma língua. Com é Jesus que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá dons para a igreja. Eu até, às vezes, em alguma palestra minha, eu costumo dizer, o Espírito Santo é o amigo do noivo, está cuidando da noiva, preparando a noiva, adornando a noiva para o encontro com Jesus. Então, ele dá os dons espirituais, ele dirige, ele orienta, ele está cuidando da noiva. Sim, aí nós falamos a mesma linguagem. A nossa diferença está justamente daí para frente. Eu falo assim, o que há uma diferença é que confunde o batismo com o Espírito Santo
com dom de línguas. Não, aí não há confusão, não. Não, são coisas distintas. Alguém não Totalmente. batizado com o Espírito Santo tem dom de línguas? Só existe o dom de línguas? Não, é um deles. Né? Agora, precisa ter todos o dom de língua? O dom de língua, todo crente tem dom de língua. Mas onde Todo está? crente batizado com o Espírito Santo tem dom de língua. Mas onde está isso? Olha que nem todo mundo concorda. O pastor Enéas Sonini não concordava com o senhor, não. Aí não pode ser uma opinião pessoal, porque o sinal característico do batismo com o Espírito Santo é falar línguas estranhas. Então.